A história de nosso futebol é muito rica e as Copas do Mundo são um capítulo à parte. As equipes enfrentaram grandes rivais, dentro e fora de campo. No Brasil, vários craques da área relembram os fatos que compuseram a trajetória do esporte mais amado do mundo. O Brasil estava há mais de 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. A TV Educativa do Rio foi pé quente, quando no início dos anos 90, reuniu um time de primeira para falar sobre a história das Copas. Aqui, se existe memória, a fita roda. O Campeonato Mundial de Futebol foi criado no congresso que a FIFA realizou em Zurique, na Suíça, no dia 8 de setembro de 1928. A taça que seria disputada recebeu o nome daquele que foi o maior incentivador do futebol, Gilles Rimet. Aliás, ele era o presidente da própria FIFA. O primeiro campeonato realizado no Uruguai foi boicotado pelos principais países europeus, tais como Itália, Alemanha, Espanha. Eles achavam que o Uruguai era muito longe. Segunda Copa do Mundo, 1934, na Itália. O time italiano é o campeão. Na Itália, o fascismo está em pleno apogeu. O ditador Benito Mussolini queria a vitória a qualquer preço. O Brasil só disputou um jogo. Foi contra a Espanha, nas oitavas de final. 3-1 para a Espanha. Na Copa de 38, o Brasil foi o único concorrente sul-americano a participar. Leônidas da Silva foi o artilheiro, com 7 gols. O Brasil foi o terceiro colocado. A campeã, mais uma vez, foi a Itália. Eis um dos times do Brasil: Batatais, Domingos e Machado, Zezé Procópio, Brandão e Afonsinho, Roberto, Romeu, Leônidas, Perácio e Patesco. Bom, eu tenho o privilégio de estar ao lado de um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, mestre Domingos da Guia. E o assunto é Copa do Mundo, Domingos. Muito bem. E eu quero te agradecer a lembrança do meu nome. Você sabe que quando se chega a 80, a criatura, o jogador de futebol já passou, é o jogador do passado. E, no entanto, quase sempre em minha casa eu recebo a visita da imprensa. E eu agradeço e estou à sua disposição. Domingos, a primeira Copa que você participou, qual foi? Copa 38, que infelizmente as coisas não caminharam bem. Mas não caminharam bem de todos os lados. Domingos, se o Brasil tivesse passado pela Itália, teria sido campeão? Se não houvesse outro árbitro igual aquele, nós seríamos campeão. Mas se houvesse outro árbitro igual aquele, nós não seríamos, não. Que aquele juiz, Deus me perdoe. Agora, como é que era o clima na seleção, o ambiente? Vocês foram de navio? Me conta essa história um pouco, Domingos. Olha, a viagem foi normal, a viagem de navio. Depois andamos um pouco de avião também. Tudo correu bem. Só o pênalti, aquela penalidade é que eu não aceitei, não. Porque não existiu. Domingos, como é que era o clima na seleção naquele tempo? Como é que era esse negócio de treinamento? Porque vocês foram de navio para a Itália, né? Vocês treinavam no navio? Como é que era? Não, nós fomos muito bem. A turma é toda entusiasmada, certo de que íamos ganhar o campeonato, que aquele título seria nossa. Mas eu tenho a impressão que a arbitragem nos prejudicou. Domingos, vamos falar um pouco das duas gerações que conquistaram 3 Copas. 58, 62 e 70. A geração de 62 foi a continuação da de 58. E a de 70. Eu queria que você falasse sobre essas nossas conquistas, esses 3 títulos. Olha, eu tenho a impressão que a terra, o Brasil, é uma terra de grandes valores e de um bom futebol.
Porque você sabe que o futebol não é só no Rio de Janeiro. Você sai por aí viajando e você, em que estado você pare, você encontra bons valores, você encontra bons jogadores. Domingos, o ano que vem tem Copa do Mundo de novo. É a Copa de 94 nos Estados Unidos. O que você espera da seleção brasileira em 94? Eu espero estar vivo, sabe? Porque já estou com 80 e acho que já está na hora de eu ir embora. Porque dizem que lá para onde nós vamos, que é bem melhor do que aqui. Só que a pessoa vai de olhos fechados, né? Mas eu espero que a seleção brasileira, com os dirigentes que tem, eles sabem dirigir, sabem escolher e depende também um pouco da arbitragem. Com boa arbitragem, nós seremos felizes. Num programa especial sobre todas as Copas do Mundo, e o Brasil esteve presente em todas elas, não poderia faltar a palavra do mestre Armando Nogueira. Armando, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta difícil ou complicada, mas qual a mais bela Copa do Mundo? Eu digo assim em termos de emoção, grandes craques, grandes seleções. Sem dúvida, para mim, a grande realização do futebol brasileiro, foi o Mundial de 58. Então, do ponto de vista do Brasil, a Copa do Mundo de 58, ela teve uma importância histórica, porque o Brasil vinha de duas monumentais humilhações, de 50, aqui dentro, no Maracanã, e de 54, na Suíça. Então, essas duas colossais humilhações jogaram o Brasil nas trevas do desespero, o futebol brasileiro. E isso abalou, inclusive, a autoconfiança, a autoestima do povo brasileiro, disso eu não tenho a menor dúvida. Então, do ponto de vista do destino de uma nação, do destino histórico de uma nação, o Mundial de 58 foi indelével. Agora, do ponto de vista do futebol, o Mundial de 70, pelo número de equipes que havia, né? Alemanha, Argentina, Inglaterra, Uruguai, Peru, todos com grandes equipes e melhor que todos o Brasil, que foi o campeão. E houve jogos antológicos, Brasil e Inglaterra 1-0, gol de Jairzinho, foi um jogo inesquecível, que os próprios ingleses classificaram como sendo a final da Copa, numa fase ainda de oitavas de final. O jogo Alemanha e Itália foi um jogo também histórico, em que o Beckenbauer, nas semifinais, ele jogou com o braço na tipóia. Foi um jogo que teve dramaticidade, foi um jogo que teve beleza técnica e foi um jogo que teve a presença da televisão colorida, né, transmitindo para o mundo inteiro, como não havia transmitido antes. Armando, vamos colocar um pouco as coisas para o público jovem que está aí, né? 1950. A seleção uruguaia era melhor que a seleção brasileira? Ou a seleção brasileira era melhor que a seleção uruguaia? Olha, essa coisa é meio subjetiva. Quer dizer, se você fizer uma pergunta dessa a um uruguaio, ele vai dizer que a seleção uruguaia era melhor que a brasileira. Se faz uma pergunta dessa ao brasileiro, ele vai dizer que a melhor seleção era do Brasil. Eu acho que a seleção brasileira era muito boa e a uruguaia não era tão má quanto a gente dizia na semana da final. E foi aí que começou o nosso perigo. Foi aí que o Brasil começou a perder a Copa do Mundo. Foi quando achou que já tinha ganho antes. E no esporte tem essa coisa maravilhosa que é a incerteza, o desfecho imprevisível de uma final de uma partida de futebol. Em 82 e 86, nós tivemos também uma geração muito boa de jogadores e não ganhamos. O que faltou? Ou foi o destino? Eu tenho uma tese que existem... O futebol, como a vida, ele é um pouco gerido por algumas forças ocultas. Tem os diabinhos e os deuses.
os diabos e os anjos. De quando em quando prevalecem os diabinhos. Então, se você for observar na Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo, o demônio teve mais influência do que os deuses tiveram. Se você for examinar, em 50, perdeu o Brasil quando todo mundo esperava que ganhasse, e merecia ganhar. Em 54, ganhou a Alemanha quando todo mundo esperava que ganhasse a Hungria, que era o melhor time. Certo? Em 1966, ganhou a Inglaterra quando todo mundo pensava que ia ganhar a seleção da Alemanha, que era melhor que a da Inglaterra. Você vê o que é uma final. Em 1974, houve a grande revolução tática do futebol, que foi a seleção húngara, o famoso carrossel do Johan Cruyff. Holandesa, né? A holandesa perdeu a Copa que merecia ganhar para a Alemanha em 1974. Em 1982, a melhor equipe era do Brasil e acabou se decidindo a Copa entre dois times absolutamente inexpressivos do ponto de vista do futebol fantasia, que foi a Itália e a Alemanha. Eu te disse, eu cochilei nesse jogo. Qual a mais bela seleção brasileira que você viu atuar, João? Olha, eu prefiro falar das que eu vi, quer dizer, lá no estádio, não na televisão, não pela televisão, de dois momentos que mais me encantaram nos meus muitos anos de futebol. Um deles, evidentemente, foi a final da Copa de 70, lá no México. A partida decisiva com a Itália, todo mundo se lembra, 4-1 Brasil, foi uma atuação primorosa, perfeita do time brasileiro. E outra, muito lá para trás, foi a vitória do Brasil sobre a Espanha, aqui no Maracanã, recém-inaugurado, em 1950, 6-1 Brasil. Foi uma atuação espetacular, esmagadora, sobre um time espanhol que tinha maravilhado o Brasil naquela ocasião. Até aquela data, supunha-se que o time espanhol fosse imbatível. E o Brasil venceu por 6-1. Agora, João, tirando Pelé e Garrincha, que são unanimidades, né? Qual o jogador brasileiro que mais te impressionou nessas Copas que você assistiu? Claro que há um monte deles aí, uma quantidade enorme. O Brasil é uma fábrica de craques. Ainda hoje, quando se diz que o futebol brasileiro está decadente, ou já não se produz em craques como antigamente, os saudosistas reclamam muito. Ainda hoje há muito grande jogador no Brasil. E é difícil você apontar um, mas eu falo de uma forma muito especial no Tostão. Porque o Tostão, em 1970, ele era... Isso não é uma opinião minha, mas de observadores internacionais que foram à Copa de 1970, era a prefiguração do futebol moderno. No Tostão já estavam embutidas todas as qualidades que o futebol holandês iriam apresentar na Copa de 74. O Cruyff e sua turma, que o carrossel holandês que encantou o mundo em 1974, ele já estava no futebol de Tostão. Futebol, para usar uma palavra que entrou na moda logo depois, um futebol polivalente, um futebol coletivo, de ocupar todos os espaços no campo, a inteligência acima dos músculos. O Tostão foi um jogador que me impressionou demais e que eu coloco assim no hall dos gênios do futebol. Infelizmente, ele com o problema da visão, né, o problema da vista, teve que parar no futebol 2 anos depois e não chegou à Copa de 74. No próximo bloco, Tele Santana fala sobre a inesquecível seleção de 82 e muito mais, aqui no Recordar a TV. Até já! Decepções, derrotas, festas e vitórias. A Copa do Mundo tem o poder de mobilizar corações. Você está revendo o programa Futebol, o Jogo da Paixão, exibido no início dos anos 90 pela TVE. Aqui, se existe memória, a fita roda.
prestigiosos técnicos do futebol brasileiro e do futebol mundial, Tele Santana. O Tele já levou o São Paulo Futebol Clube a vários títulos. Campeão mundial interclubes, campeão paulista, bicampeão da Libertadores da América e vai levar o São Paulo a outro campeonato mundial de clubes agora em Tóquio, né, Tele? Nós estaremos, se Deus quiser, em Tóquio no dia 12 de dezembro desse ano, disputando contra o Olympique, outro título mundial. Vamos torcer para que tudo saia bem e que nós consigamos o bicampeonato. Agora, Tele, vamos falar de seleção brasileira. O Brasil até hoje lamenta que duas seleções maravilhosas, em 82 e 86, das quais você foi o técnico, não tenham sido campeãs. Isso foi capricho do destino, problema de regulamento? O que foi? Eu acho que isso é o próprio futebol, porque não quer dizer que uma equipe sendo superior a outra, que vá ganhar um título ou ganhar uma partida. E aconteceu isso com a seleção brasileira, aconteceu em 50 com a própria seleção brasileira, que era superior às outras. Em 54, a Hungria, aquele time fabuloso que tinha Puskás e outros jogadores excelentes. E em 74 também com a Holanda, que, na minha opinião, dessas últimas seleções, juntamente com a de 82, foram as melhores seleções que eu vi jogando. Mas não quer dizer que, sendo melhor, que vai ganhar, como essas não ganharam. E o Brasil, num jogo, acabou perdendo. A Itália não vinha bem na Copa, empatou as suas 3 primeiras partidas. Nós vínhamos bem, ganhando de todos os adversários. E nesse jogo, então, deu tudo errado. É muito difícil a seleção brasileira levar 3 gols. E naquele jogo levou 3 gols. E sempre nós fazíamos 2 gols para cima. E nesse jogo conseguimos fazer 2 gols. E quem faz 2 gols numa partida tão difícil assim, normalmente ganha. Mas aquele dia não foi o nosso dia. E a Itália acabou fazendo os 3 gols e classificando. E ganhando o campeonato depois, né? Tele, das seleções brasileiras que você viu atuar, qual a grande seleção, aquela assim que ficaria para a história, na tua opinião? Eu diria que o futebol tem suas fases e nós tivemos a de 58, foi campeã do mundo, a de 62 e a de 70. Me pareceu que a de 70 teve um melhor entrosamento e foi uma seleção realmente que encantou, ainda jogando um pouco com lentidão que se jogava o futebol naquela oportunidade. Mas eu acho que essa foi uma das melhores que nós tivemos, a de 70. E deixando inclusive para os críticos que sempre falam muito bem da seleção de 82, que realmente foi uma grande seleção com grandes jogadores adaptados a funções que nem sempre eram as deles nos clubes, mas que se deram bem dentro de campo. E eu costumo dizer que o craque, ele se entende com o outro. Como diziam que não podia jogar Tostão e Pelé, e eles provaram que podiam jogar, porque são 2 bons jogadores, eram 2 bons jogadores, inteligentes e podiam jogar. Como nós fizemos também em 82, jogando sem um ponta, mas fazendo um revezamento pelo setor direito com Sócrates, com Toninho Cerezo, com Zico, com Falcão. Então nós fizemos um time bom, mesmo não tendo um ponta-direita fixo. E essas, para mim, foram as melhores seleções que nós tivemos. Carlos Alberto, capitão, uma curiosidade. Como é que você foi eleito capitão? Como é que é? Os jogadores que indicam, foi indicação da direção, havia um consenso? Olha, no meu caso foi uma indicação da direção, porque eu, quando fui elevado à condição de capitão da seleção brasileira, no ano de 67, eu já era capitão no Santos, que na época era o melhor time do Brasil e considerado o melhor time do mundo, né? Era aquele timaço do Santos. E eu era capitão do Santos. Então isso aí talvez tenha influído na escolha do meu nome para capitão também da seleção brasileira. Mas foi muito bem recebido pelo elenco todo, né? E a gente era muito ligado. Naquela época existia mais amizade, né? Mais união entre os jogadores, principalmente quando eram convocados para a seleção. Então não houve contestação ao meu nome. Carlos Alberto, qual foi o segredo daquela seleção de 70? Daquela campanha maravilhosa? O segredo, na minha opinião, isso eu tenho manifestado essa mesma opinião em várias entrevistas, em vários bate-papos, muita gente, às vezes, não concordando com o que
com isso que eu vou te falar, mas a minha opinião é que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70. Primeiro, tinha um time bom. Mas time bom o Brasil teve em 82, teve uma boa chance em 86. Na própria Copa do Mundo de 90, tinha um time bom, mas não ganhou a Copa do Mundo. Então, a opinião minha para o sucesso da seleção brasileira foi um cara chamado Pelé, que resolveu desequilibrar definitivamente, botou na cabeça que tinha que ganhar a Copa do Mundo, já que era a última da sua carreira, e isso influenciou a todos nós, no aspecto positivo, né? O pessoal se superar e chegar, vamos ganhar, ganhamos mesmo. Mas, na minha opinião sincera, a participação do Pelé naquela Copa de 70 foi, assim, primordial para o sucesso do tricampeonato. Quando ganhamos da Tchecoslováquia de 4-1, aí nós começamos a sentir que dava. Só dependia de nós, né? E dali para frente o time foi melhorando a produção e resultou naquilo, né? Mas, Alberto, você foi o autor do 4º gol do jogo final naquele contra a Itália, né? Isso aí. Relembra aquele lance, Carlos Alberto, como é que foi? Bom, aquilo ali foi uma jogada que foi armada antes do jogo, porque nós sabíamos, através do trabalho feito pelo Carlos Alberto Parreira, né, que era quem nos passava a maneira do adversário jogar, porque o Parreira, até o último jogo, ele não tinha assistido nenhum jogo do Brasil. Ele sempre ia ver o time adversário jogar para passar para o Zagallo e para nós, jogadores, a maneira que o adversário jogava. E nós sabíamos que a seleção italiana adotava ainda, naquela época, a marcação homem a homem. Ou seja, se o Jairzinho, no caso, ponta direita, fosse para o lado esquerdo, o Facchetti, que era o lateral esquerdo, o acompanhava. Então a gente sabia que abria aquele claro ali pelo lado direito. E não fosse o problema da altitude do México, porque nós estávamos em Guadalajara, muito bem preparados, mas aí para o jogo final nós subimos o morro, fomos lá para cima, lá para a capital, né? E eu confesso a você que eu sentia, porque eu era um dos caras que corria mais, né? Porque já naquela época eu já jogava ali, me infiltrando ali pelo lado direito. E o Zagallo me deu liberdade. O Jairzinho vai para o lado esquerdo, o pessoal que tiver mais pela meia direita leva todo mundo para o lado esquerdo para você entrar ali. Várias oportunidades eu tive de fazer jogadas por ali. Eu lembro, inclusive, que no início do segundo tempo, eu entrei na jogada que hoje chamam de overlapping, pelo lado direito, cheguei no fundo, toquei para trás, o Pelé chegou 1/10 de segundo atrasado, já ali já era para o Brasil conseguir a vantagem de 2-1. Mas a jogada do gol foi essa. Começou com o Clodoaldo, ali no meio do campo, passou por 3 ou 4 jogadores, deu para o Rivelino do lado esquerdo, e aí o time dele se deslocou todo para o lado esquerdo, porque o Jairzinho estava lá na ponta esquerda. E não havia ninguém aqui. Quando o Jairzinho tocou a bola para o Pelé, aí foi quando eu arranquei, porque não tinha ninguém do lado direito, e a bola chegando no Pelé, eu sabia que chegava em mim. Eu cheguei, gritei, o Pelé viu que eu vinha, mesmo assim eu gritei. O Pelé deu um tempo só de esperar eu chegar na passada certa. Quando ele tocou a bola, e foi a vantagem de eu ter feito o gol, foi que eu cheguei na passada certa, não tive que ajeitar a passada e nem o corpo para fazer o chute. Eu cheguei na passada certa e dei sorte de fazer o 4º gol. E todo mundo ainda lembra até hoje. Agora o Duzão cobrou para a Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Brasil! Camisa número 10! A boca na meta, pula a peneca, meteu gol!
Ajeitou na canhota. É a camisa dele. 21 minutos gravados no segundo tempo para o golaço de Gerson, pegotinha de ouro do futebol brasileiro. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, deixou para Jair, Quando se fala em futebol, não existe passado, existem glórias. Até a próxima!